A globalização é uma interação entre todos os povos do mundo que teve início no século XVI com as grandes navegações e se aprofundou a partir dos anos de 1970, com a descoberta das novas tecnologias ligadas à telemática, que são telefonia e informática. Esse tipo de sociedade industrial de consumo globalizada exige um consumo de energia elétrica cada vez maior. Por essa razão, no Brasil, a partir dos anos de 1970, políticas públicas direcionaram recursos para a implementação de usinas hidrelétricas para dar suporte ao novo modelo de sociedade chamado de Nova Ordem Mundial. A história da energia elétrica com fonte hidráulica teve início com a primeira lei publicada em 1903. Porém, foi no Código de Águas, em 1934, que se regulamentou a relação do Estado com a indústria da energia elétrica. Em 1939, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, DNAE, regulamentou as questões de tarifas e conexão das usinas. Em 1960, foi criado o Ministério de Minas e Energia, e em 1962 foi criada a Eletrobras. Foi no período do regime militar no Brasil, entre 1964 e 1985, que o projeto de nacionalização e estatização se intensificou. Esse período ficou conhecido como Milagre Brasileiro. Atualmente, as hidrelétricas representam cerca de 65% da produção de energia elétrica no Brasil. Porém, de uns anos para cá, outras fontes de energia estão substituindo a energia hidráulica, como, por exemplo, a eólica e a solar. A história que vamos contar é sobre um de muitos lugares que sofreram profundas alterações socioambientais por causa do enchimento do reservatório de uma usina hidrelétrica. O lugar em questão, como espaço de vivência e de memórias afetivas, é a Lagoa São Paulo. A usina hidrelétrica é chamada Porto Primavera. A Lagoa São Paulo foi um complexo de 7 lagoas que localizava-se entre o Córrego do Veado, em Presidente Epitácio, e a Foz do Rio do Peixe. Este município se localiza no Pontal do Paranapanema, a oeste de São Paulo. Essas lagoas formavam um rico ecossistema com a grande diversidade de espécies da fauna e da flora. Essa história é uma amostra de como a alteração da paisagem influencia diretamente na formação de um povo. A formação atual do povo brasileiro se deu após a ocupação de povos europeus com o evento das grandes navegações no século XVI. O território brasileiro originalmente era ocupado por indígenas. Com a chegada dos europeus e de africanos trazidos à força para serem escravizados, deu início à miscigenação que torna o Brasil de hoje o país mais miscigenado do mundo. Da mesma forma que esse processo ocorre no global, ocorre também no local. Na região da Lagoa São Paulo, além dos povos originais indígenas, vieram também indígenas de outras partes do Brasil, aventureiros, poceiros, grileiros e imigrantes, sobretudo italianos e japoneses. Tudo bem, né? A gente já conversou aí. A gente está preservando aqui uma história muito importante que é uma colonização pós-Primeira Guerra Mundial, a gente diz assim, porque, por exemplo, meus avós vieram da Tchecoslováquia, fugidos da pós-Primeira Guerra Mundial, porque como ele lutou na guerra, né, foi general, ele veio escondido, né, no porão do avião. Por quê? Porque ele não poderia ser reconhecido, então ficou vindo como romeno. Toda a região oeste de São Paulo, denominada de Pontal do Paranapanema, até o início do século XX era conhecida como Terra Desconhecida. Foi com a expansão do cultivo do café para o interior de São Paulo e a ampliação das ferrovias até a barranca do Rio Paraná que teve início a ocupação do oeste do estado. A história da minha família, né, como das famílias que aqui chegaram, que os primeiros vieram para a colônia Arco com incentivo que os governos estavam fazendo propaganda que pós-guerra, né, o pessoal estava todo assustado, né? Imagina como que fica a devastação no país, e eles tiveram incentivo para vir para as lavouras de café. Então, muitos vieram para trabalhar, né, como lavrador, né, nas fazendas de café. A Companhia de Estradas de Ferro Sorocabana foi responsável pela expansão dessa região a sudoeste do estado.
Por onde passavam os trilhos da estrada de ferro nasciam as cidades. Nas palavras de Pierre Monbeg, um geógrafo francês que trabalhou e estudou o Brasil entre 1935 e 1946, após permanecerem estacionados desde 1889, na vila de Botucatu, os trilhos começaram a avançar. Atingiram Manduri em 1906, Salto Grande, às margens do Paranapanema, em 1910, Quatá, em 1916, Presidente Prudente, em 1917 e Presidente Epitácio, em 1922. Nessa expansão, além de trabalhadores rurais para as fazendas de café, sobretudo italianos e japoneses, vieram também aventureiros, poceiros e grileiros de terra, tornando essa região território de todo tipo de violência contra indígenas e entre os próprios interessados em ocupar as terras. Sou nascido em Sandovalina. Sandovalina é uma cidade aqui a 80 quilômetros. Nasci lá, mas com 7 anos mudei aqui para a região de Presidente Epitácio. Em 1964 eu cheguei na Fazenda Bandeirante, município de Presidente Epitácio. Vivi ali por 17 anos, né, na Fazenda Bandeirante. Mas antes disso houve uma revolução de trabalhadores ali, que são, muitos aqui são descendentes daquela área ali, né? São descendentes. Fazenda Bandeirante era uma área de ribeirinhos e índios. Ribeirinho e índios. Quando eu era pequeno, convivi com esse povo lá. Tupi, né? Pessoal Tupi, Guarani, que hoje estão na região de Dourados. Eles migraram para lá, para a região de Dourados. Tem cemitério deles ainda aqui na nossa região. Ali no 0 Grau, vocês conhecem 0 Grau, ali tem um cemitério indígena. Kaiowá também tem um cemitério indígena da etnia Kaiowá. Mas não foi só isso que a expansão rumo ao oeste causou. Iniciou-se nesse momento a derrubada da vegetação, em grande parte do bioma Mata Atlântica e áreas do bioma Cerrado. Os caçadores se orgulhavam de suas matanças desmedidas, e era comum a produção de álbuns com fotos dos animais mortos ao lado do caçador. Esse histórico de ocupação violenta e destruição do meio ambiente também ocorreu na região da Lagoa São Paulo, em Presidente Epitácio. A história mais emblemática sobre essa violência é sobre o grileiro José Conceição Gonçalves, mais conhecido como Zé Dico, da Fazenda Bandeirantes. Após invadir uma grande área da reserva florestal Lagoa São Paulo, cerca de 60 alqueires, permitiu que 29 poceiros e arrendatários desmatassem 2 alqueires e cultivassem as terras que ficavam às margens da Lagoa São Paulo, no local onde hoje em dia fica a Agrovila 1, distante 5 km do distrito Campinal. No local ocupado pelos poceiros, conhecido como Poção do Jacó, era cultivado arroz, banana e cana-de-açúcar, entre outros alimentos. A produção tinha que ser dividida com Zé Dico. Porém, no início do ano de 1967, um sargento conhecido como Guerra alertou aos poceiros e arrendatários que a área não era propriedade do Zé Dico. A partir daí, se apagavam a renda ao grileiro sobre ameaças. Seus capangas, usando falso título de fiscais da fazenda, invadiam e levavam das roças mais de 20% dos alimentos produzidos. Em alguns ranchos chegaram a levar objetos de uso cotidiano, como panelas, facas, rádios e outros. Os jagunços, a mão de Zé Dico, passaram a ameaçar com facas e revólveres para que todos deixassem as suas terras. Toda essa tensão culminou com as mortes dos poceiros Paulo Curac e um de seus filhos, Armando Curac, em 11 de junho de 1967, um domingo. A família estava levando seus pertences de barco para o outro lado do rio quando um jagunço passou a agredir Paulo Curac e atirou contra ele e seus familiares, matando Armando, seu filho. Na fuga, já dentro do barco, Paulo também foi atingido fatalmente. Naquela época, a impunidade era ainda mais presente que nos dias atuais. Muitas pessoas conheciam e testemunharam os métodos violentos de Zé Dico. Porém, não foi suficiente para a condenação do mesmo. Entre essas testemunhas podemos citar o padre de Presidente Epitácio, Olívio Reato, que afirmou que o terror era permanente na região. O presidente da Câmara de Vereadores, João Veloso Menezes, que afirmou que o Rio Paraná levava muitos corpos até Presidente Epitácio.
O delegado Júlio Tamioso Filho, que acreditava na existência de jacunços na Fazenda Bandeirantes, mas só agiria diante de provas. O tenente Augusto da Silva, que enviou na quinta-feira, 4 dias após os assassinatos dos Curac, uma tropa de 12 homens que não chegaram a revistar a casa da fazenda e nem as dos jacunços, mesmo sob denúncias da existência de armamentos. O então prefeito Natal de Carvalho, que sabendo dos fatos também não tomou nenhuma medida. Os desdobramentos dessa história. 2 meses após as mortes dos Curac, um grupo dos poceiros invadiu a casa recém-construída na Fazenda Bandeirantes e mataram o grileiro Zé Dico e feriram seu filho Paulo Gonçalves. Porém, neste caso foi designado um delegado especial e uma equipe de investigadores para apurar os fatos e prender os assassinos. Não podemos esquecer que nesse período o Brasil estava em plena ditadura militar. Vários poceiros foram acusados do crime e foram presos. É a justiça no Brasil que deve ser igual para todos, mas neste país nem todos são iguais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi no Paraná, durante o primeiro encontro de trabalhadores rurais, em 1984. Esse movimento reuniu milhares de trabalhadores que passaram a exigir a reforma agrária, por meio da ocupação de fazendas improdutivas, pressionando o governo a tomar providências em relação à situação dessa categoria de trabalhadores, que representava também outra parcela da população brasileira que sofria com a crise econômica no fim da ditadura militar no Brasil. 10 anos depois, o MST já tinha realizado 90 ocupações, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E depois disso, então, aí fui expulso, aí criei o MAST, Movimento dos Agricultores Sem Terra. E de lá pra cá, a gente veio fazendo os assentamentos. Aí quando foi agora, o Rainha deu uma caída, o mundo deu uma bola, meus companheiros. Assim, ó, nunca devemos fazer mal a ninguém, porque a gente precisa dele lá na frente. O Rainha deu uma caída, não tinha mais acampamento, não tinha mais nada. Aí ele veio e se reuniu comigo. Ele disse, você é o único que tem um acampamento aqui no Pontal. Depois que o Bolsonaro ganhou, só eu que fiquei. Os outros movimentos tudo, porque ele criou um decreto para armar os fazendeiros e a liderança do Sem Terra ser preso como terrorista. E aí eu falei, eu vou enfrentar esse cara. Seja o que der. Se ele quiser prender, ele vai prender. Se ele quiser matar, ele vai matar. Eu fiquei na luta. É nesse momento histórico que a mídia começou a descobrir um dos maiores movimentos sociais nascidos no Brasil, Sua Força, com orientação política de esquerda. O caderno Memórias Globo, de 28/10/2021, relembrou esses fatos marcantes de um movimento social que nasceu, cresceu e virou notícias no Jornal Nacional. Na verdade, foi um movimento social que se formou e ganhou dimensão quase em silêncio. As pessoas não tinham ideia de que o movimento do Sem Terra estava aglutinando uma massa de desempregados que saía da cidade e voltava para o campo porque não tinha outra opção. O Pontal do Paranapanema se tornou palco de inúmeras ocupações, criando conflitos graves com fazendeiros e jagunços, no município de Presidente Epitácio, Kaiowá e muitos outros às margens do Rio Paraná. Ao mesmo tempo, o governo de São Paulo discutiu o projeto da hidrelétrica Porto Primavera. A construção da usina hidrelétrica Porto Primavera foi executada pela CESP, Companhia Energética de São Paulo. Ela teve início no governo de Paulo Maluf, em 1978. Foi a crise do petróleo que estimulou a construção dessa hidrelétrica e mais 5, no mesmo período. Até esse período, a produção de energia elétrica no Brasil era baseada em combustíveis fósseis, embora até os dias atuais ainda o uso do petróleo para geração de eletricidade ainda continue muito alto. Entre 1990 e 2019, a produção mais que dobrou, passando de 4.937 gigawatts para 10.224 em 2019. Em 1982, no governo de Franco Montoro, devido à crise financeira na América Latina, a construção foi paralisada, sendo retomada em 1992, no governo de Luiz Antônio Fleury Filho. O custo total da obra foi de 12 bilhões de reais e para uma capacidade instalada de 1.800 megawatts. A partir de 1964, o governo militar ditatorial passou a captar empréstimos nacionais e estrangeiros no Banco Mundial para investimento no setor de produções de energia elétrica. Foram construídas as UHE,
década de 1960, Paulo Afonso I, Furnas, Urupungá e outras, década de 1970, Itaipu e Tucuruí. Baseado no modelo desenvolvimentista, essas obras tinham como objetivo a produção de energia elétrica para a crescente industrialização no país e a geração de empregos, mas não se pensava nos impactos socioambientais. Os ideais de sustentabilidade começam a ser discutidos mais fortemente a partir da década de 1970. No final de 1998, a inundação da cota, 253 metros, demorou apenas um mês para ser concluída e, em 2001, na segunda etapa, concluiu-se a cota 257 metros sem que houvesse o resgate dos animais, sem concluir o desmatamento e sem que houvesse uma pesquisa aprofundada sobre os sítios arqueológicos na área do reservatório. Em 1999, a UHE Porto Primavera entrou em funcionamento. Na instalação de uma usina hidrelétrica, os impactos podem ser sentidos por várias gerações. Os grupos mais empobrecidos são os mais afetados: indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pescadores artesanais e etc. No caso da Lagoa São Paulo, os principais atingidos por barragens foram os ribeirinhos e pescadores artesanais. Podemos citar como exemplo o caso dos moradores do Porto 15 de Novembro, em Mato Grosso do Sul, os quais foram obrigados a se mudar para outro local, mais distante da margem do Rio Paraná. Nesse novo endereço, os moradores se depararam com uma vila pré-construída e urbanizada, muito diferente do modo de vida que estavam acostumados e tiveram que se adaptar de uma hora para outra, com diferenças culturais muito difíceis de serem superadas. Então, depois disso, o que aconteceu? Quem tinha 5 alqueires ficou com 5, quem tinha 1 ficou com 1, quem tinha 2. Só que aí apareceu nos anos de 1979, a CESP. Aí a CESP apareceu lá, falou: olha, nós precisamos dessa área. É de vocês aí, vocês não têm documento, mas nós precisamos. O que nós vamos fazer? Aí reuniu com nós, foi quando eu comecei a surgir liderança em mim. Eu novo, molecão, mas muito de perto, perguntava as coisas. E aí surgiu de que vamos fazer as agrovilas e vamos fazer o assentamento, vamos trocar aqui por lá, porque nós vamos encher d'água isso aqui, que nós precisamos de energia. Estava evoluindo o país, estava crescendo, precisava de energia. Compraram essas fazendas aqui e cortaram em lotes iguais. Todos são 6 alqueires, ou 14 hectares de terra. Aí quem tinha 20, que nem eu que tinha 20 lá, peguei só 6 aqui, eu perdi, né? Mas tá bom. Perdi, mas foi um negócio bom. Então, viemos para as agrovilas. Fomos colocados no meio do mato aí, tudinho aí. Acesso não deu água, não deu luz, não deu nada. Mas o que eles fizeram? Fizeram as agrovilas com água e luz. Porque era para nós morar no sítio, nós éramos acostumados em sítio lá. Nós não tínhamos essa convivência de morar em agrovila. Então nós morávamos em sítio. E nós queríamos morar no sítio. Só que no sítio, muito seco aqui, poço profundo, não tinha quem conseguisse furar, perfurar. Vocês vão ver na história. Criaram 5 agrovilas. Somente uma não foi para frente. Por quê? Porque a agrovila 1 é raso, um poço lá, e todo mundo mora no sítio. Então não criou a agrovila 1. Vocês entenderam? Agora aqui criou a 3, criou a 4, criou a 5, criou a 2, por quê? Era área seca. Então nós éramos obrigados a morar dentro da vila para ter água. Água potável, nós não tinha água. Então nós viemos morar nas agrovilas. E o sítio ficou pouca coisa. Os moradores das ilhas do Rio Paraná, as quais foram submersas pelo reservatório da hidrelétrica, também tiveram que deixar seu lugar de pertencimento e mudar para longe das margens do rio. Muitos não foram indenizados até hoje. Esse é o caso do Sr. José Viana. Eu vim de Pernambuco. Eu morava na aldeia, nós morávamos no campo. Na aldeia, cheguei na aldeia e fui abraçado por todos, querido por todos, mas não acostumei. Eu não acostumei e voltei. Aí voltei, aí um dia eu tenho uma namorada,
Eu tenho uma namorada e ela, a gente se gostava demais. E ela aí nós terminamos, aí eu pedi a minha mãe para vir embora. Não, nós veio em 4, era outros colegas. Eu pedi a minha mãe para vir embora e minha mãe vendeu uma cabrita que chama cabrita, uma cabra de leite, que me deu dinheiro para me vir embora. Mãe, né? Mãe, né? Meu pai não me deu nem um tostão, porque ele não queria que eu viesse. Era na minha casa aqui, ó. Eu morava aqui na Rancha Alegre, aqui, ó. Vieram do Nordeste aqui na minha casa. Meus pais vieram de lá, que vieram me ver, porque eu na época não podia ver eles, porque a CEF tinha cortado isso aqui, não deu nada para nós. E nós ficamos trabalhando por dia. Ficamos trabalhando por dia e fomos obrigados a ficar até hoje. Eu já tinha um homem que morava aqui, que já tinha vindo há tempos atrás aqui, que é o Eurico, que mora ali. O Eurico já tinha vindo para cá. E nós viemos através dele. Nós viemos direto para a casa dele. Aí depois fiquei aqui até agora e peguei amor a esse lugar e não tem como ir embora para outro lugar. Eu cheguei em 1972. O que tinha na região na época era cultura, lavoura. Era mamona, daqui, da beira do rio para chegar aí, você via, era lavoura. Foi a época mais rica que eu já vi na minha vida. Lavoura. Aqui a mamona, tinha o feijão, tinha o milho, idade de acesso, era para ter, nada, e cesta básica, até nós fui rendatário. A gente tinha o rendatário, arrendava, vamos supor, a fazenda Rancho Alegre ali foi arrendada. Aí o rendatário colocava aquele povo para morar e trabalhar para eles. Então eles moravam e trabalhavam para eles. Quando terminava o contrato, a gente era obrigado a sair dali para outro lugar. E antes de terminar o contrato, a CEF foi e cortou a terra, só deu só a terra para nós, sem um centavo. Eu continuei trabalhando com a marmitinha nas costas, porque o dinheiro que eles eram para dar para nós não deram. Entendeu? Então, ficou só a decepção que eles fizeram para nós, e o dinheiro deles, e o dinheiro nosso está aí. E está aí na mão do advogado. Você sabe quanto temos cada um de nós receber? 500 e poucos mil reais, cada um. É muita tristeza. Ficou muita tristeza. Você sabe por quê? Muita tristeza, porque naquele tempo lá, nós éramos tudo ricos. Nós não trabalhávamos para nós, mas era tudo rico. Nós tinha de tudo. Tinha lavoura daqui da reserva florestal a Imoré. Você andava no meio da riqueza. Hoje não. Hoje a gente trabalha 30 dias por mês para ganhar 1.000 e poucos contos. 87 para o assentamento, reassentamento, Lagoa São Paulo. E ficamos esse tempo todinho sofrendo, consequências e tal. Quando surgiu isso aí, eu pensei, nós temos que brigar com essa CEF. Nós temos os direitos dos outros, estão vivendo a mesma coisa que nós. Por que jogar nós aqui, só deram as agrovilas e não deram casa, não deram luz, não deram água no sítio? Reuni todo o grupo das 520 famílias, que são do Lagoa São Paulo. São 520 famílias. Uma parte é Caiuá, outra parte é Quitá. Então, mais ou menos quase a metade. E aí nós reunimos, o povo começou a pegar confiança no meu trabalho, reunimos e falamos, vamos buscar o nosso direito. Aí o que nós fizemos? Reunimos um povo, os pais de vocês, os avós de alguns que tem por aqui que eu estou comendo, e fomos para a prefeitura de Presidente Evitar. Começar por ali. Ficamos lá, ele não expulsou nós, deu café da manhã pra gente. E o que vocês querem? Nós queremos água no sítio, luz no sítio e casa para morar. Nós não recebemos isso aí, o outro assentamento foi dado. Aí nós pressionamos
na prefeitura, ele ligou, não conseguiu. Aí eu fui para Raposo Tavares. Levei todo esse povo para Raposo Tavares. E aí lá deu uma pressão muito grande. Parou a Raposo. Mato Grosso do Sul, São Paulo. Fechou de carro para lá e para cá, não passava. Nós com 1.000 pessoas no asfalto. E aí a coisa pegou. Aí começou a encher de polícia, e veio pressão para cima. Mas eu não entreguei o lado. Vamos prender, prende. Aí o povo chegava em cima, não prende não. Prende não, eu quero o cabeça, nem estou querendo prender outro. Prende não, aí vai. Aí o comandante da polícia falou, o que vocês querem mesmo? Eu falei, isso. Ele ligou em São Paulo. E aí o presidente da SESC, eu falei, eu quero o presidente da SESC ficar aqui. Se ele não vir, nós não sai. 10 dias, 20, 30, assim, nós vamos ficar aqui. E o prefeito dava alimentação. O prefeito de Pitar. Mandava marmita, mandava comida, um café, para não vai dar. Então ele apoiou muito nessa questão. Aí a polícia mandou abrir o asfalto, pousou no asfalto lá. Todos são testemunhas do meu trabalho. Aí pousou lá. Quem quer ouvir aí o presidente da SESC? O que o senhor quer? Ah, eu quero, na Lagoa São Paulo, água, porque nós não podemos criar gado no assentamento porque não tem água. Não podemos fazer uma horta lá no assentamento porque não tem água. Então, e como é que vocês fizeram um assentamento todo com tudo isso aí? Não, porque modernizou, o negócio lá pra cá, a lei mudou mas vai mudar agora pra nós também. Eu quero água, luz e casa pro povo. Aí ele, vamos fazer um acordo aí, vamos colocar luz. Não, eu quero as 3 coisas. Então dá pra gente fazer um negócio. Coloca luz, e nós ajeita aí e vamos dar um jeito de furar um poço. Não. Poço no assentamento das 519 famílias. Se não for, não tem aceito aqui. E aquele povo aplaudia ali, né? Porque nunca tinha visto aquele negócio ali. E aí foi. Aí no final fechei. Luz, água e a indenização para fazer a casa. Quando foi com 8 dias, chegou 30 caminhões de poste na frente da minha casa, na Grovila 4. Falei, não, pode esparramar aí nos assentamentos, porque aqui em casa não cabe esse negócio, não, pelo amor de Deus. Aí começou a chegar as máquinas para furar os poços artesianos. E aí foi desse jeito. Então, desenvolveu a área da agricultura. E aí, nós começamos a criar o gado. Mudou da agricultura, porque a agricultura era mais difícil. Foi uns tempos ruins, de falta de chuva, que nem está agora, né? E aí o pessoal começou a ter problema com banco, com coisa. Aí nós passamos a criar o gado, então mudou para o gado. Por isso que aqui a gente não vê mais agricultura, mudou para o gado. Somente a partir de 1992, no governo Fleury, que teve início EIA-RIMA, Estudo e Relatório de Impactos Ambientais, embora viesse sendo aplicado desde 1971 na construção da barragem da hidrelétrica de Sobradinho. Porém, este instrumento de proteção ambiental passou a fazer parte da política nacional com a criação da Lei da Política de Meio Ambiente, número 6.938, de 31 de 8 de 1981. Em seu artigo 9º, inciso 2º, em 1983, essa lei foi regulamentada pelo decreto número 88.315. Os critérios básicos a serem seguidos nesse decreto foram estabelecidos pelo CONAMA, Resolução 001/86. São 4 pontos básicos responsáveis para se desenvolver um EIA-RIMA. 1. Compreender o que está proposto no projeto, o que será realizado nele e os materiais que serão utilizados. 2. Fazer um estudo profundo do ambiente afetado. Fauna, flora, vegetação, populações humanas, ou seja, todo o ambiente biogeofísico e socioeconômico. 3. Prever os impactos socioambientais no ambiente e projetar propostas de mitigação para o futuro. 4. Divulgar os resultados desses estudos para que os responsáveis e todos os envolvidos possam tomar decisões. No caso da UHE Porto Primavera, os resultados do EIA-RIMA foram apresentados em 1992. Inundação de uma área de 185 mil hectares, sendo 27.100 em São Paulo e 157.300 hectares no Mato Grosso do Sul, sendo desses 40 mil hectares em área de várzeas, áreas às margens dos rios, que são inundadas periodicamente em tempos de chuvas. São lagos, lagoas
igarapés e outros. B. 298 espécies de aves. C. 68 espécies de mamíferos. D. 40 espécies de répteis. E. 22 espécies de anfíbios. A construção e a inundação da área do reservatório da usina já tinham sido embargadas algumas vezes por ambientalistas. Por essa razão, em novembro de 1998, após derrubar mais um liminar do Ministério Público, a CESP se apressou em indenizar e intimidar famílias para que saíssem imediatamente de suas casas. Como a área do lago é gigantesca, 2.200 km², a empresa não terminou de fazer o que tinha que ser feito: desmatar para evitar os efeitos do metano na água e no ar nos anos seguintes e realocar os animais. No dia 7 de novembro de 1998, iniciou-se o enchimento do lago e milhares de animais morreram afogados. Uma verdadeira tragédia ambiental. Nem a licença ambiental havia sido concedida pelo IBAMA. Em 4 de 12 de 2000, obtiveram a licença para o enchimento do reservatório, apesar de ter sido completamente cheio 2 anos antes.